O tema de hoje é Princípios Esquecidos, o mundo em perigo. É o que nós enfrentamos e visualizamos todos os dias. Um mundo, uma sociedade, famílias, vidas em perigo, sendo perseguidas, sendo dominadas pela futilidade, pelo vazio, pela escravidão do engano, das ilusões desse mundo, não é? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus junto comigo no Salmo 19. Nós vamos dar início a esta mensagem lendo esse salmo. Nós vamos ler o salmo completo. Claro que tem uma parte em mais específico, mais direta, que fala do tema dessa noite, mas na realidade todo o salmo também fala. Poderíamos ler o Salmo 119 também, né? Mas fica para um próximo culto, né? Se preparem para a vigília que a gente... Vamos ler o 19 hoje. Verso 1, acompanhe a leitura. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, nem dele se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Nada refugia o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos seus favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Que coisa maravilhosa. Este salmo fala da lei de Deus. Fala que Deus, Ele deixou mandamentos, deixou ensinamentos, deixou princípios e leis, inclusive na natureza. E nós podemos olhar para o céu, olhar para as estrelas, olhar para a lua, olhar para o funcionamento do mundo e ver e constatar as leis de Deus em harmonia, em cumprimento constante. Que maravilhoso é! Nós estávamos ali no sítio agora há pouco e comentávamos que os dias agora, e são dias mais clássicos de outono, né? Onde
existe o friozinho da noite, da manhã, na sombra também fica bem fresquinho, mas o sol é claro, o dia é claro, geralmente quase sem nuvens. Hoje tinha mais nuvens. Um espetáculo, e como disse a palavra, sem nenhuma palavra, sem dizer nada, mas está falando, está pregando, está comunicando a graça, o poder, a majestade do Senhor, que criou tudo perfeito e mantém e sustenta tudo em sua órbita. Astros enormes, de tamanho quase que imensurável, o universo de tamanho certamente imensurável. Deus sustenta todas as coisas. E aí vem a comparação da sua lei. A lei de Deus, acima de tudo, se refere aos 10 mandamentos. Depois, em outra instância, se refere às demais leis, né? Os demais mandamentos que estão dentro da lei de Deus. E, por fim, se refere a toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. É a expressão da sua vontade e se torna também um mandamento, uma lei para nós. E a lei é perfeita, é santa, é pura, é boa e é eterna. Ela não tem fim. Olha aí, funcionou, hein? Não nos resta muita dúvida, né, da condição do mundo. Algo está fundamentalmente errado com esse mundo, a sociedade, os padrões morais. Então, enquanto você vê a beleza da criação, em grande parte nos céus, nas estrelas, como falamos, quando olhamos o mundo, a sociedade, a humanidade, que é criação de Deus também, a gente não encontra mais a mesma perfeição. O ser humano não reflete mais a glória de Deus. Por quê? Porque o caráter, a essência de Deus se perdeu no ser humano. Nós nos desviamos e nós precisamos voltar ao ideal de Deus. E para isso serve a lei. Nós lemos aqui um verso nesse salmo que cita essa função da lei também. Fala assim, quem que vai discernir as próprias faltas? Quem que vai chegar ao entendimento de que ele é filho de Deus, de que ele não reflete mais a glória de Deus perfeitamente, de que ele precisa do perdão, da graça, do plano da salvação? Como que nós chegamos ao conhecimento, ao reconhecimento do nosso pecado? Através da lei. Através da lei. De ler, de aprender, de ouvir do Espírito Santo de Deus falar conosco da lei de Deus. Qual deve ser a atitude dos seres humanos ao se depararem com a mensagem de juízo na Bíblia? Então, frente à realidade da terra, à realidade da humanidade, Deus um dia vai julgar. Deus está, aliás, em julgamento. Já começou, Deus já entrou em julgamento de toda a humanidade. Nós sabemos e lembramos disso, né? Apocalipse 14, verso 6, é um verso, eu acho que tem aqui a essência dele. Ah lá, onde o anjo diz, né? Deus fala assim, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra. Mas é o verso 7 que fala, pois é chegada a hora do seu juízo. Então aprendam a adorar a Deus, a temer a Deus, a dar glória a Deus, ou seja, aprendam a refletir o caráter de Deus.
E nós cantamos um hino muito lindo no começo, a tua lei. E neste hino fala que a lei de Deus é o quê? É perfeita. E é a essência do quê? Do caráter de Deus. A lei de Deus é amor. A lei de Deus é amor. Quando Jesus resume a lei e fala da essência da lei, ele fala do quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Fala de amor. Então a lei de Deus não é um fardo. A lei de Deus não é um instrumento de condenação. Ela é uma orientação da vontade de Deus. Ela é uma expressão do caráter de Deus, porque Deus é bom e faz o bem. Porque Deus é amor e escolhe permanecer no amor e no bem. Ele anuncia para os seus filhos que nós não devemos praticar o quê? O mal, o pecado. Como? Através da sua lei. E qual que é a base do julgamento e do juízo para Deus, né? Quais são os mandamentos que devem ser obedecidos, então, pelo ser humano, pelo homem? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. A chamada lei rege a lei moral. O que quer dizer moralidade? Que dá discernimento, entendimento, para fazer diferença entre o que é bom e o que é mal. O que é certo e o que é errado. O que é do agrado de Deus e o que é o pecado, que traz a morte, que traz a separação de Deus. E a humanidade se torna cada vez mais escrava do pecado quando está longe de Deus, né? Quando não reconhece a bondade, o poder de Deus. Por que é importante considerarmos a existência de uma lei divina? Vamos ler este verso que é tão conhecido também, né? Porque é a lei que nos revela o que é o pecado. Só para confirmar, vamos relembrar esse verso. Alguém dos irmãos quer ler bem alto para nós? 1 João, capítulo 3, verso 4. 1 João, capítulo 3, o verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso, muito obrigado. Pecado é a transgressão da lei, ou seja, todo e qualquer pecado, ele é mostrado, é revelado e condenado pela lei. Então, tudo quanto é pecado está contido na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Seja num pensamento, seja num olhar, seja numa motivação, tudo isso está contido no mandamento. Lembra que o próprio Jesus falou e citou isso? Ele falou assim, vocês não leram, vocês não se lembram do que Moisés falou, não matarás? Aí ele fala assim, eu vos explico, poderíamos traduzir assim, eu explico para vocês o seguinte, que quando alguém cultiva raiva, ódio, desejo de que uma pessoa morra, ela já pecou, já transgrediu esse mandamento. Então, no sentimento, no pensamento, nós transgredimos a lei de Deus também. Nós carecemos do perdão e da misericórdia que Cristo trouxe na cruz do Calvário. Então, é através da lei de Deus que eu conheço, que eu entendo, que eu reconheço que sou pecador e que eu preciso de um Salvador,
que eu preciso do Messias, preciso de Cristo. Opa, voltando não, indo para frente agora. Qual é a essência da lei? Nós já falamos, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa é a resposta nossa, né? A lei de Deus é a lei de amor, como nós citamos. Jesus falou, ama o Senhor teu Deus. Deus criou o ser humano por amar. Por tanto amar, Deus queria compartilhar o seu amor, a sua vida. Mas a vida e o amor não combinam com o mal. Só combinam com o bem. E Deus ensina isso para nós. Mas nós que nascemos escravizados do pecado, temos dificuldade de entender. Até mesmo no céu, nós estamos vendo um pouco desse conflito, né? Até mesmo no céu, os anjos tiveram dificuldade de entender e aceitar. Tanto é que um se rebelou, se revoltou e quis tentar provar que Deus estava errado, que poderíamos praticar o mal, e aí seria muito melhor. E deu no que deu, né? Nós estamos aqui vivendo a tragédia do mal. Mas Deus já sabia, Deus conhecia. Mas o que Ele faz? Ele muda a lei dele? Ele vai dar um jeitinho? Não, vou ajustar aqui para poder passar a mão na cabeça do ser humano. Não, vamos deixar quieto, Não tem como. Pecado é pecado. É terrível. O pecado é um câncer. Ele escraviza a gente. E nós não devemos olhar para o outro, devemos olhar para nós e reconhecer que nós somos escravos do pecado e precisamos da libertação e da graça de Deus. E Ele dá isso mesmo. A graça é um presente, um favor imerecido. Ele nos concede a salvação. Qual é o papel da lei de Deus no comportamento humano? Nós já vimos também, né? Ela revela, ela mostra o pecado, ela é como um espelho. Vamos adiante. Quais são as consequências do pecado? Vamos ler esse daí. Isaías 59, verso 2 e 3. Você se lembra, a maioria lembra desses versos, né? Isaías, capítulo 59, verso 2. O que o pecado fez e faz com a humanidade? Faz conosco, se nós nos deixarmos dominados pelo pecado, não confessamos nosso pecado. O que acontece? Podem ler. Pode ler bem alto, quem for ler, por favor. Mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder. E esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Isto. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras? Isso. Que vocês falam mentiras. Isso. Até o 3. Você vê, então, a lei de Deus nos mostra, né, as consequências do pecado são a separação de nós e Deus, entre nós e Deus. Realmente se abriu um abismo intransponível, que o ser humano não conseguia voltar sozinho à perfeição, a refletir novamente o caráter de Deus, a ser obediente plenamente à lei de Deus.
Por isso que a fé, a religião, não se trata de um esforço humano, simplesmente. Não se trata de uma melhoria, de uma autoajuda. Se trata de uma substituição. É como o coração, né? Que Deus fala assim, que Ele ia dar um novo coração. Ele retira o coração de pedra, o coração que ama o pecado. Mas isso Ele faz obrigando as pessoas, faz autoritariamente, faz impositivamente? Não. Ele atrai, Ele convence, o Espírito Santo convence, mostra a lei, mostra os mandamentos, mostra o caráter de Deus, mostra o amor de Deus. E você reconhece. E também, por fim, mostra Cristo Jesus como a nossa única salvação. Glória a Deus por isso, né? O povo de Israel se separou de Deus e viu as consequências de andar longe do Senhor por muitas vezes, não é? O povo se tornou escravo e sofreu consequências duras. Assim nós também sofremos. Pela prática do pecado vem consequências terríveis. E nós sentimos e experimentamos o resultado do pecado de toda a humanidade, de outras gerações, enfim. Mas podemos relembrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça do Senhor alcança você e muda a sua história, muda a sua realidade, de dentro para fora, mudando o seu coração, te tornando novamente a semelhança de Deus, implantando em você, com a sua permissão, com a sua busca, com a ação do Espírito Santo de Deus, uma nova natureza, a natureza espiritual. O que o sangue de Jesus faz por nós, então? Ali fala da obra do Espírito Santo, né? Que em resultado o Espírito Santo imprime as leis no nosso coração, né? O sangue de Jesus perdoa os nossos pecados, a nossa quebra do relacionamento com Deus e reconcilia o ser humano com o Senhor, né? Vamos adiante aqui. Qual foi o conselho de Jesus com relação à sua lei, aos seus mandamentos? Marcos capítulo 7, versos 7 e 8. Vamos ler esses versos. Marcos capítulo 7, versos 7 e 8. A lei de Deus não foi inventada por homens, nem mesmo escrita pelos homens. É a parte que Deus mesmo escreveu com o seu dedo, entregou a Moisés no alto do monte Sinai, não é? Marcos, capítulo 7, versos 7 e 8. Quem dos irmãos agora quer ler também? Isso é o que a humanidade tem feito. Ao invés de viver e aceitar a lei do Senhor, a lei de Deus, querem seguir mandamentos de homens, né? Ajustando e dando só uma aparência de que é de Deus. Mas o Espírito Santo do Senhor, Ele coloca a lei no coração dos seus discípulos, dos seus filhos. Vamos ler agora, então, o verso anterior, né? Hebreus, capítulo 8, que é uma citação do Antigo Testamento, né?
que está lá em Jeremias. Mas vamos ler Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, verso 10, apenas o 10, pode ser apenas o 10. Que era o verso que estava ali, ó. Quem quer ler? Somente o 10, por favor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei no seu coração. Eu serei o Deus e eles serão o meu povo. Que bênção. Muito obrigado, Isa. Que bom que vocês sararam, hein? Amém? Então, o Espírito Santo de Deus imprime na sua mente, no nosso coração, as leis de Deus, a vontade de Deus, o caráter de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Que bênção. Não é simples. Nós somos falhos, somos frágeis, mas isso nos leva a ver o quanto nós dependemos, o quanto nós precisamos. Então, realmente, nós precisamos estar sempre aos pés de Cristo, sempre rendendo a nossa vontade. Essa é a maior escolha, a maior decisão do ser humano, porque Deus deu liberdade de escolha para você. Deus deu livre-arbítrio, livre vontade. E o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso coração, a gente costuma falar de coração, tem muitas vontades, mas geralmente brota no nosso coração as vontades da carne, né? Como pecadores. Mas quando a gente entende o plano de Deus, entende a lei de Deus, quando selamos no coração a lei de Deus, através do batismo, através da entrega à vida a Jesus, da presença do Espírito Santo, Ele logo nos relembra, olha, isso aí é pecado. Então, você vai escolher o quê? A sua vontade que surgiu ou fazer a vontade de Deus, que foi colocada no seu coração também, na sua mente, foi impressa pelo Espírito Santo de Deus. Qual a escolha que você está fazendo, né? E você deseja fazer todos os dias da sua vida? Seguir a Deus, servir a Ele, seguir e viver os seus mandamentos, como lemos, né? Felizes, bem-aventurados, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. A lei de Deus é maravilhosa. Ela quer nos preservar, nos guardar, nos orientar. Esse é o plano de Deus. Agora, ao vivermos os mandamentos de Deus, ao vivermos a vontade do Senhor, somos feitos testemunhas de Deus. Refletimos o seu caráter, o seu amor, sua bondade. Nós não vamos levar a lei de Deus ou os mandamentos de Deus como apenas uma condenação, um fardo, mas pelo contrário, como um privilégio, como uma bênção. Vamos comunicar às outras pessoas essa bênção, esse amor. Certamente você tem experimentado viver a vontade do Senhor, relembrando a beleza de alguns mandamentos, né? Como, por exemplo, honra teu pai e tua mãe.
Não é maravilhoso ter uma família, honrar o pai, honrar a mãe, ter respeito, ter amor, consideração, ter um bom relacionamento? É maravilhoso, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus para os pais que ensinem os filhos, e depois os filhos, quando os pais ficarem velhos, cuidem deles, amem, respeitem, guardem, protejam. Outros mandamentos: não cobiçarás, por exemplo. Um coração cheio de contentamento é o que diz nesse mandamento. Porque eu vou ficar cobiçando, desejando, cultivando um desejo doentio pelo que não é meu, pelo que eu não conquistei ainda, ao invés de me contentar, me alegrar, ser grato com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu vivo. E o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Nós servimos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, o único Deus verdadeiro. Ele nos promete tantas bênçãos. Ele é poderoso para fazer tantas coisas na nossa vida. Que privilégio honrar o nome de Deus, prestar culto e adoração apenas a Ele. O mandamento: não adulterarás, e assim a gente poderia falar de cada um. Não matarás, não mentir. E por fim, o mandamento do sábado, né? O quarto mandamento. E esse é o que o inimigo tenta tocar e tenta influenciar o mundo. E é um teste de fidelidade. Nós lemos aqui, neste último verso que lemos, o final fala assim, na mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o coração lhes inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O povo de Deus guarda a lei de Deus. O povo de Deus guarda o mandamento que Deus estabeleceu. E isso é um privilégio, é uma bênção. O próprio Deus santificou, tornou separado, tornou especial o dia de sábado, um dia na semana. E nós vivemos, há poucas horas, o dia de sábado. Louvado seja Deus. Você deseja ser fiel a Deus, aos mandamentos de Deus? Eu quero convidar você a cantar um hino, um louvor. Pode ser o sempre alegre, sempre alegre. Em guardar os mandamentos de Deus existe alegria. Enquanto você canta esse louvor, fale com Deus, peça a Deus forças para ser fiel à lei de Deus, para não se esquecer dos mandamentos do Senhor e viver praticando, viver honrando e obedecendo os mandamentos de Deus. E quando falhamos, temos um advogado no céu, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele nos perdoa, nos abraça e nos acolhe. Vamos ficar em pé então? E cantar este hino. Sempre alegre, sempre alegre. É o viver do bom cristão, fruindo da salvação, o perdão de Cristo e andando na lei de Deus. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre, sempre alegre.
brota-lhe da salvação. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão, sua sempre eterna graça dá-nos forças na aflição. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Sempre guiará os justos com amor em sua luz. Juntos serviremos todos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Amém. Irmãos, antes da gente fazer a oração, eu queria pedir para